bem, uma das críticas que nós pregadores temos recebido nos últimos tempos é que nós pregamos muito autoajuda. Alguns dizem que abandonamos a palavra em função de atender necessidades existenciais das pessoas, como se na palavra de Deus não fosse a nossa fonte de buscar ajuda, de buscar socorro. É muito difícil entender essas críticas. Dizem que nós, pregadores, estamos preocupados em dar receitas prontas, instantâneas, de sucesso, como fazer isso, como ser feliz no casamento, como ter sucesso, como conseguir emprego, e sempre com essa questão da autoajuda, não de questões teológicas, mas mais de questões existenciais. Eu penso que dá para a gente abordar duas coisas. E hoje eu gostaria de fazer um caminho contrário da autoajuda, mas trazer algumas dicas de como você ser infeliz, de como você não ter sucesso na sua vida espiritual. Já que a gente fala tanto de sucesso e as coisas parecem que não acontecem, então vamos olhar o caminho contrário hoje à noite. E eu gostaria, rapidamente, nessa noite, de mostrar, lançar um olhar de como ter uma vida cristã fracassada, como não ter Deus ao seu lado. Não quero lhe chocar, mas quero trazer a realidade, algumas coisas que acontecem em nossas vidas cristãs, que estão acontecendo dentro das nossas igrejas e que nós precisamos ter a coragem de abordar esses temas. Então só são 4 passos para uma vida cristã sem sucesso. É muito fácil. Vamos ao primeiro? Não tenha hábitos espirituais. Não tenha hábitos espirituais. Em outras palavras, não tenha algumas práticas que Jesus nos ensinou, práticas espirituais na sua vida. Eu gostaria de citar alguns desses hábitos e algumas dessas práticas. Por exemplo, não ore. Se você não orar, sua vida cristã vai ser um fracasso só. Se você quiser ter uma vida cristã de sucesso, se você quiser ser feliz no seu relacionamento com Deus, você precisa o quê? Orar. Jesus orava? Algum texto da Bíblia, dos evangelhos, dos 4 evangelhos, diz que Jesus orava? Orava. E sempre, e tem alguns textos que diz que ele se retirava para orar. Não orava somente com os discípulos, mas orava sozinho. A Bíblia diz que Jesus tinha uma vida de oração. Se você não quiser ter um bom relacionamento com Deus, é só não conversar com Ele, é só não orar. A palavra de Deus nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou uma oração modelo, que é chamada de Pai Nosso. Quer ter vida cristã saudável? Você precisa ter o hábito de orar. A gente falou isso domingo passado aqui na igreja. Além da oração, você precisa ter um hábito, cultivar um hábito. Para ter sucesso, você precisa ter o hábito de ler a Bíblia. Não quer crescer na vida cristã, não quer um relacionamento bom com Deus, não lê a Bíblia. A Bíblia é onde Deus nos alimenta. A Bíblia é onde Deus nos dá as dicas de como crescer nessa vida, de como ser feliz, de como chegar ao céu, de como viver aqui. Se você não quiser isso, é só não ler a Bíblia. O hábito do jejum. Alguém faz jejum aqui? Para ser levantado ou não. Mas nós somos desafiados a jejuarmos. Sabia disso? Parece que Igreja Batista a gente não fala disso, né? Eu vejo os irmãos convidando os outros para comer uma pizza, uma picanha, mas não vejo chamando para jejum.
São hábitos que nós estamos perdendo, e por estarmos perdendo esses hábitos, nossa vida cristã é fracassada. O hábito, por exemplo, de lavar pés. Lembra disso? Lava pés. Lembra disso? Existe meio evangélico? Não, isso é coisa de católico, né? Mas Jesus tinha esse hábito de você servir as outras pessoas, de você cuidar de outras pessoas. O hábito da ceia do Senhor. Há pessoas que dizem: não, eu não gosto de participar da ceia porque não estou de bem com fulano, eu estou intrigado com fulano. Ora, meus irmãos, tem que participar da ceia para fazer essas pazes com os irmãos, conversar com seus irmãos, se reconciliar com seus irmãos. Então, quando eu deixo esses hábitos, que não foi a igreja que criou, não foi a igreja católica, não foi a Assembleia de Deus, não foi a igreja batista, não foi a igreja evangélica que criou, mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que para ser cristão, você precisa o quê? Orar, ler a Bíblia, jejuar, participar da ceia. Ainda não falei de ver a igreja porque é o próximo. Mas se você quiser ter uma vida cristã saudável, você precisa fazer estas coisas. Quem não faz é fadado ao fracasso. Esses são os instrumentos, meus irmãos, que Deus nos deixou para o relacionamento com Ele. E nós precisamos então seguir, lançar a mão desses instrumentos, colocar isso em prática no dia a dia da nossa vida. Precisamos fazer então, para não ter sucesso? Não orar, não ler a Bíblia, não jejuar, não participar da ceia, e deixar essas coisas que Jesus ensinou de lado. Mas, para ter sucesso na vida cristã, nós precisamos colocar essas coisas em prática. Quantos aqui tem o hábito de usar agenda? Por favor. Olha, vários irmãos usam agenda. Você coloca lá, 10 horas da manhã, tal dia, vou atender o cliente, tal. Não é isso, Pedro? A doutora Lúcia, ela tem a agenda dela lá no consultório dela. Tem, doutora Lúcia? Onde bota o nome, né? Está lá a Mariana colocando. Juvene tem? Tem. Todos nós seguimos aqui agendas. E uma coisa que como cristãos nós precisamos fazer em nossas vidas é colocar na nossa agenda diária o momento da oração, o momento da leitura da Bíblia, o momento dos instrumentos que Deus nos deixou para termos um relacionamento com Ele. Eu não vou perguntar, não quero constranger ninguém. Mas você ora diariamente? Ah, pastor, eu oro. Quando estou dentro do carro, estou falando desse tipo de oração que eu chamo oração relâmpago, não. De você tirar um tempo para orar, para conversar com Deus diariamente. Quer ter vida cristã saudável? Precisa desse tempo de oração, de leitura da Bíblia. Quem não tem tempo para Deus, não tem relacionamento com Deus. Fica achando interessante, na hora que adoece, Senhor, me ajuda. Eu nunca falo com Deus, eu nunca oro a Deus, eu nunca leio a palavra de Deus, mas na hora que eu adoeço, eu peço logo o quê? Socorro. E Deus disse: agora está lembrando de mim? Tenha na sua agenda um tempo para Deus, um relacionamento com Deus, senão a sua vida vai ser fracassada. Eu falei de hábitos, são rotinas, coisas que precisam acontecer todo dia. Faça sol, faça chuva, você precisa fazer isso. Eu vejo o desespero de algumas pessoas em frequentar a academia. É interessante. Eu não fui ainda à academia hoje. Ah, mas ainda vou na academia. Custe o que custar, eu vou lá. A mesma coisa com oração. Hoje não deu tempo. Mas antes de dormir, eu vou ter o meu tempo, o meu relacionamento com Deus, a minha conversa com Deus. Isso precisa ser um hábito em nossas vidas. A pessoa que não tem os hábitos espirituais, as práticas espirituais,
ela tem uma vida fracassada em todas as áreas. Então, o primeiro passo, que é fracasso, não tenha práticas espirituais, hábitos espirituais. Quer sucesso? Bote lá na sua agenda, tal dia, tal hora, orar, tal dia, tal hora, ler a Bíblia. Tenha os seus hábitos, suas práticas espirituais, assim como Jesus tinha. Outra coisa que você precisa, segundo passo, para ter uma vida cristã fracassada, desvirtue o seu domingo. O que eu quero dizer com isso? Não respeite o domingo. Está lá desde o princípio da criação. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Aí vamos lá para os 10 mandamentos. 6 dias trabalharás, mas tira o 7º dia para o santificar. Para que Deus criou, meus irmãos, no nosso caso, o domingo? Para que Deus nos deu o domingo? Já disse aí, entenderam? 2 coisas. A primeira, qual é a primeira? Qual é? Descanso. E a segunda, santificar a Deus, adorar a Deus. O domingo Deus criou para esta finalidade. Lá no Velho Testamento eles guardavam o sábado. Sábado, a palavra significa o quê? Descanso. Após a ressurreição de Cristo, nós cristãos guardamos o domingo. É o nosso 7º dia, é o nosso dia de descanso, é o nosso dia de louvor, é o nosso dia de adoração. Porque muitas pessoas estão fracassadas na vida cristã? Porque não tem domingo. O domingo não é para descanso, o domingo não é para adoração, não é para santificação ao Senhor. O que nós fazemos no domingo? No domingo, normalmente, vamos para a pós-graduação, para os preparatórios de concursos e vestibulares. É o dia de fazer os trabalhos atrasados. É o dia de fazer a faxina de casa. É o dia de visitar aquela pessoa que eu não tive tempo durante a semana. É o dia que eu aceitei o convite de almoçar com os amigos no sítio. É o dia que eu tiro para dormir. Porque, pastor, eu estou fazendo o que Deus disse, eu estou descansando. Mas são 2 coisas: descansar e adorar. Aí eu fico só com descanso. Essa vida pastoral, a gente tem umas coisas interessantes. Queria emprestar o meu celular para vocês no domingo de manhã. Às vezes começa no sábado à noite. Pastor, não irei à igreja amanhã porque... meus irmãos, é uma relação de desculpas. Você não precisa mandar um WhatsApp para mim se desculpando, mande direto para Deus. Senhor, eu não vou hoje, porque vai ter um batizado. Aí começa, né? Final de semana, meus irmãos, o nosso domingo, ele só tem 2 finalidades: descanso e adoração. Jesus descansava? Jesus, meus irmãos, ele era preocupado com o que as pessoas pensavam sobre ele. E ele dizia assim: eu não vou com essa história de descansar, porque senão vão dizer que eu estou com preguiça. Era isso que ele fazia? Quantas vezes Jesus se retirava para descansar, para orar? E por que é que nós precisamos descansar? Nós precisamos descansar porque nós nos cansamos. Só precisa descansar quem está o quê? Cansado. Não descansamos no final de semana. Passa um mês, passam 2 meses, passa um semestre, passa um ano, 2 anos.
Depois surge uma doença chamada o quê? Estafa. Quantas pessoas são obrigadas a parar porque não param no final de semana? Não estou inventando nada não. Quando Deus nos criou, Ele disse que nós precisávamos parar o 7º dia. Deus se cansou, meus irmãos? Não, Ele não é homem, Ele não se cansa. Mas Ele parou o 7º para nos dar o exemplo. Nós adoecemos fisicamente quando não descansamos. Nós adoecemos emocionalmente quando não descansamos. E você, para ter uma vida fracassada, é só continuar entupindo o seu final de semana de atividades. Continue. Use bastante o seu final de semana. Não pare. A 1000 por hora. Depois procura o pastor, não é, Lucas? Pastor, eu estou com uns problemas, né? Não obedece a palavra de Deus. Não faz o que a Bíblia manda. Final de semana você precisa trabalhar. Mas pastor, eu sou dono de restaurante, como é que eu vou trabalhar? Pois para na segunda. Para na terça. Ah, mas eu sou da PM. Eu sou da Polícia Civil. Tenho que trabalhar o final de semana. Pois arruma outro dia. Mas precisa o quê? Descansar. O outro aspecto que a palavra de Deus nos diz sobre o domingo, que é a questão da adoração. Mas eu já fiz o meu culto em casa. Não existe igreja em casa. Quem criou igreja coletiva? Quem foi? Quem foi? Pastor Joel, foi isso? Edificarei a minha igreja. Quem disse isso? Jesus. E a igreja se reúne. E nós precisamos vir à igreja. Aqui é onde nós aprendemos. Aqui é onde nós crescemos. Aqui nós aprendemos até a conviver juntos. Aquela pessoa que é chata, insuportável, na igreja ela vira agradável. Se acostuma, porque todo mundo vai ter que ir lá abraçar, chamar de irmão e tudo, termina amansando a pessoa. Aqui, na igreja. Quando você deixa, meu irmão, o seu filho em casa domingo e não traz para a igreja, pode ter certeza, caminho do insucesso, do fracasso. Lá na frente a conta vai chegar para você. Quem nos deu essa rotina, que dia de domingo é para descanso e que dia de domingo é para vir para a igreja, foi aquele que nos criou. E Ele sabe que nós precisamos disso. Hoje, 8% da população evangélica se diz sem igreja. Eu sou crente, mas eu não frequento igreja. E tem gente que tem orgulho de dizer isso, pastor Inês. Dizem com muito orgulho. Não, esse negócio de igreja não. Sou crente do meu jeito. O único jeito que Deus nos deu de ser crente é dentro da igreja. Você não tem essa opção. Os desigrejados normalmente são pessoas desajustadas, frustradas, desequilibradas, que não conseguem conviver dentro de uma comunidade com outras pessoas. É duro dizer isso, mas isso precisa ser dito para que essa moda não contamine as outras pessoas. Eu tive sucesso pastoral numa igreja, agora eu não vou mais para a igreja. Eu era líder de jovem, fui maltratado, agora eu não vou mais à igreja. Sabe superar crises? Sabe resolver seus problemas? De jeito nenhum. Quem nos mandou vir para a igreja se reunir foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos criou assim. Foi Ele que determinou que a sua igreja fosse assim. Paulo diz assim: e não deixe de vos congregar, como é o costume de alguns de vocês. Vejo muita gente mal sucedida na vida, porque
trocou o domingo pelo futebol, pelo sítio, por uma cama, por isso, por aquilo, e está aí um fracassado, um frustrado. Se quiser se dar mal na vida, use o seu domingo como você quiser. Não use para descanso e nem use para santificar o Senhor. Terceiro passo, vamos ver se a gente lembra o primeiro. Fala dos nossos hábitos, o quê? Espirituais. Segundo, fala do domingo. Cuidado com o que você anda fazendo com o seu domingo. Terceira coisa, não sirva no reino de Deus. Vocês sabem que Deus tem um reino, sabem disso, né? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, mas ele veio para cá. E nós somos parte do reino de Deus. A expressão que nós gostamos de usar: Senhor, que o teu reino que cresça. A obra de Deus cresça. A gente fala muito essa palavra. O que a gente nota hoje? Há pessoas que adentram aquela porta, sentam nesse banco. Quando eu digo assim, está encerrado o sermão, antes da oração final elas vão embora. E não se envolve com mais nada no reino de Deus. O reino de Deus se limita à participação em um culto. E não é isso, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele não veio para ser o quê? Servido, mas Ele veio para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Está lá em Mateus 20, 28, pastor Natan, você está anotando? E Jesus, meus irmãos, nos lembra algumas áreas em que nós podemos servir. Está também em Mateus capítulo 25, 31 a 40. Quando ele diz assim: tive fome e vocês me deram de comer. Quando ele diz assim: tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Que mais? Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês me visitaram. Quando a gente deixa de fazer o bem às pessoas, a Bíblia diz que nós cometemos o quê? Pecado. O nosso papel nesse mundo, meus irmãos, é só um: trazer pessoas para o reino de Deus, servir pessoas. Não existimos para outra finalidade. Hoje nós estamos na onda da adoração. Estamos navegando na adoração. Só se fala em adoradores. É muita gente cantando com o braço para cima, de olho fechado, gritando, pulando nas igrejas. Eu queria ver gente nos presídios. Nós temos uma escola aqui perto que foi feita em EDV, Escola da Vida, com MPC. A diretora disse que é absurdo o número de adolescentes se mutilando lá. A partir de agosto, o pastor Natan vai toda terça-feira para lá fazer um trabalho de capelania. As pessoas estão se matando. As pessoas estão morrendo. Muitas que até conhecem a palavra de Deus. Semana mais um pastor. E nós, meus irmãos, nós queremos ser servidos. Pastor, eu tenho uma reclamação. O ar-condicionado estava frio demais. Resolve. Traz para mim não. Pastor, a porta está emperrando. Está aqui a semana todinha. Você pode vir e ajeitar. Isso é reino de Deus, meus irmãos. É trabalho. É cuidar de gente, é cuidar das coisas. Conheci um senhor chamado Paulo Bunix. Alguns aqui conheceram.
Velhinho trabalhou na Cometa, uma empresa de ônibus em São Paulo, a vida toda. A filha se casou com um moço do Piauí. Ele veio para cá, se aposentou e veio para cá. Foi cuidar de uma igreja fechada em Capitão de Campos. Foi cuidar da Igreja Batista Memorial, saindo lá no bairro de Fátima, em Parnaíba, quem vai para Luiz Correia, porque estava fechada. Foi cuidar da Igreja de Altos, que estava fechada. Domingo na igreja ele chegava lá, de terno, marronzinho, participava da igreja ativamente. Segunda-feira, eu era pastor da primeira igreja naquele período. Chegava segunda-feira cedo, com uma caixa de ferramentas. E ele dizia: eu vim ajeitar as torneiras, porque quebraram as torneiras da igreja. Isso é reino de Deus, meus irmãos. Eu tenho saudade de uma senhora da minha infância. Tinha mais ou menos 9 anos quando eu vim para Teresina. E na primeira igreja tinha uma mulher chamada Leontina. Essa mulher se mandava para o presídio, que era lá na Praça do Verdão. E lá ela entrava e passava o dia ganhando preso para Cristo. E ela fazia isso também com um irmãozinho chamado Franco. Esse irmão já é falecido, que é o pai de Samuca, Samuel Franco. Que eles tiravam do tempo deles para ir para presídio, evangelizar pessoas, cuidar de pessoas. Hoje a gente chama, vamos para o presídio, é perigoso. Pastor, vamos aqui conversar um pouco. Por que essas pessoas estão lá? Essas pessoas estão lá porque elas cometeram um crime. E elas agora precisam responder por esse crime. Perfeito. Está aqui, nas ordens de Jesus, estive o quê? Preso. Vocês foram lá. Cuidar, meus irmãos, de pessoas tendentes a suicídio hoje. Cuidar de pessoas usuárias de droga. Cuidar de pessoas que estão nos hospitais. Cuidar de pessoas borderline que estão se mutilando. Não importa, é papel da igreja. A igreja é cheia de pecadores. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas o pior, se existe tipo de pecado, para mim o pior tipo de pecado são pessoas frias, que vêm a um culto, cantam com a banda aqui, que é uma maravilha, batem palma para o grupo Baruque quando ele canta, e só voltam aqui no próximo domingo à noite, e suas consciências não pesam, porque estão em pecado, porque não fazem nada para o reino de Deus. E o reino de Deus é serviço, é cuidar de pessoas. Eu tenho um pouco mais de 30 anos que ando para aldeias aqui do Maranhão. Me lembro de muitas aldeias que eu fui que não tinha um crente. E hoje, meus irmãos, os índios estão chegando até aqui, porque já são pastores, porque já são isso, já são aquilo. Eu sou muito grato a Deus por aqueles que têm ido comigo, que nos acompanhado durante esses anos, nessas viagens. O Hamilton é um dos primeiros, né, Boys? Um dos primeiros. Porque, meus irmãos, isso é o reino de Deus. É dar remédio para índio, é dar evangelho para índio, é trazer índio e botar em hospital. Cuidar de pessoas. Jesus disse assim: quando vocês cuidam de um destes, vocês estão cuidando de mim. Que pena que a vida está passando e muitas pessoas nunca tiveram o cuidado de dar uma roupa para Jesus. Nunca foram ver Jesus na cadeia. Nunca acolheram um estrangeiro. Há uma verdadeira repulsa, apesar de muitos se preocuparem. Mas o país hoje vive dividido nessa questão de ideologia. E tem uma turma que detesta os venezuelanos que estão aqui em Teresina.
Meu Deus, que discurso mais chato, mais horrível dessas pessoas. São estrangeiros, meus irmãos. E nós, como crentes, temos o dever de cuidar, acolher, proteger, ir lá. Muitas pessoas são fracassadas na vida porque não servem ao reino de Deus. Jesus disse que mais coisa bem-aventurada é receber do que dar. Amém, irmãos? É o contrário, não é? É o que? Dar do que receber. E por que a gente vem para as igrejas para receber? No reino de Deus, nós damos. Nós não recebemos. Nós damos. Nós servimos. Nós acolhemos. Nós cuidamos. Isso foi na semana atrasada. Eu não sei se foi a passada, pastor Denis, que nós recebemos aquele áudio. Acho que era uma diretora de uma escola, não era? Pedindo desesperadamente por um atendimento psicológico aqui da igreja. Uma diretora de uma escola. Naquele dia, eu estou ficando velho, meio emotivo. Eu fiquei pensando, Senhor, eu lembro quando a gente estava com a irmã Heroína, a Antônia, a Áurea, orando bem aqui debaixo de um cajueiro, pedindo a Deus que a gente começasse uma igreja. 21 anos depois, nós temos um grupo de pessoas que se dedicam a atender pessoas para dar suporte emocional aqui dentro. Quarta-feira está sendo o nosso dia de horror, né? Às vezes chegam 30, 35 pessoas para serem atendidas aqui hoje. Nós estamos precisando de gente que seja voluntário aqui na igreja. Eu tenho uma tarde, eu tenho uma manhã que eu posso vir uma palavra de honra. Aquela palavra tem que ser cumprida mesmo. Porque os profissionais chegam para a sala e tem que ficar alguém ali. E esse pessoal chega aqui muito ansioso. Aí é Denis, é Natan, é Paulo, aconselhando, lendo a Bíblia, orientando. Fico pensando, Ismael, se caísse uma bomba aqui em cima do nosso templo, eu acho que a gente já faria falta na comunidade. Isso é servir o rei. Se quer ter uma vida fracassada, não sirva a ninguém. Quem não serve, também não serve. É para ser jogado fora e ser o quê? Pisado. Aí começa a pisar nos carros, porque a igreja, porque o pastor, porque é isso, porque é aquilo aqui, como você não serve, meu irmão. Aí fica com mimimi dentro da igreja. Serve. Serve. É a terceira coisa. Se você servir no reino, Deus lhe abençoa, Deus lhe usa, Deus cuida de você. Eu lembro quando o pastor Brito dizia que saía aqui de Teresina com um tanque de combustível. Ia para as aldeias, chegava em Barra do Corda e ficava orando a Deus para alguém depositar dinheiro na conta dele para ele poder voltar. Essa situação já aconteceu com a gente, não Denis? A gente chegar lá e ver as necessidades, o dinheiro do combustível da volta a gente usa. Quando chegar na Barra, todos os problemas serão resolvidos. E Deus cuida. É aquele telefonemazinho, pastor, botei tanto aí na sua conta para ajudar. Meus irmãos, não existe nada melhor do mundo, coisa melhor do mundo do que a gente servir. Se quiser ser abençoado, sirva. Se quiser ter uma vida fracassada, inútil, sem sentido, não sirva. Não sirva o reino de Deus. E finalmente,
quarto passo. Qual foi o primeiro mesmo, irmãos? Vamos ver se a gente lembra. Que fala das nossas o quê? Práticas espirituais. A segunda? Que é? Não ouvir, estou surdo. O domingo, o que você faz com o seu domingo? A terceira coisa, servir ao rei. E a quarta coisa, o quarto passo, é a questão de como lidamos com o pecado. Como lidamos com o pecado. Essa é uma situação muito triste. Pecado, melhor definição de pecado, a que eu gosto mais, eu não sei se é a que o nosso teólogo, o professor Nemésio, gosta também, mas pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para a gente. Pecado é errar o alvo que Deus estabeleceu para a gente. Deus nos chamou para vivermos uma vida sem pecado. Está lá na palavra, está em Pedro. Sede o quê? Santos, porque eu sou santo. Deus pede da gente uma vida de santidade. Uma vida afastada do pecado. Onde tem pecado, não tem Deus. Porque a própria palavra de Deus nos diz assim: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, pecado e Deus não andam juntos. Pecado nos separa, nos distancia de Deus. Quando eu era menino, já tenho 57, então bem andado já, lá em São Domingos, numa pequena igreja de uma comunidade rural chamada Rua dos Crentes, eu comecei a ter as minhas primeiras orientações bíblicas, inclusive sobre pecado. Pecado era fumar, crente não fumava. Pecado era não beber, crente não bebia. E hoje, quando eu entro em alguns restaurantes, eu encontro os irmãos lá com os copos de uísque, disso, daquilo, eu sinto saudade da igrejinha de São Domingos. Pecado era não ir à festa. Pecado era não se prostituir ou adulterar. E pecado era não roubar. Essa era a nossa lista eram os nossos 5 pecados capitais. Mas a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo algumas coisas. Eu lembro que tinha um irmão lá que ele era feirante. Eu tenho muitas recordações desse casal. O irmão Benedito e a irmã Liol. Lembra, Zé? A irmã Liol me lembra por causa das ofertas, meus irmãos. Ela via para dar a oferta dela e ela tirava do cofre dela, ela levava o cofre para a igreja e ela tirava as ofertas do cofre. O cofre era aqui, ela metia a mão, contava e já puxava daqui e botava lá. O irmão Benedito, ele tinha umas histórias sobre pecado. Por exemplo, ele dizia que ele era crente, mas o facão dele não era. Por quê? Porque o melhor bananal que tinha naquela região era dele. E o passatempo, olha como é a natureza humana, é um menino velho. Mas o passatempo de todos os meninos, pequenos e grandes daquela época, era roubar banana lá. Quem não roubava uma banana no quintal do irmão Benedito, não estava aprovado pelo grupo. Então tinha que roubar. E ele chegava indignado na igreja e dizia: isso é pecado. E eu vou matar. E irmão Benedito, você não pode matar, porque se você matar, você está pecando. E eu sou crente, meu facão não é. Finalmente deram uma sugestão que ele contratasse alguém para tomar de conta do bananal, assim ele não teria mais falando, que era aquela chatice, todo mundo ele pediu oração. E indicaram
um primo mais velho meu para tomar de conta o Flau, seu Flau. Disseram, por que você não contrata o seu Flau para ser seu vigia e assim acaba com o problema? Porque ele é o bem do olho, ele é o que rouba mais, né? Então a gente tinha já esses conceitos de pecado. Mas, meus irmãos, pecado não são só esses 5. Mentir é pecado. Omitir as coisas é pecado. Enganar é pecado. Não dar o dízimo é pecado. Roubar alguma deles é roubo. Tem tanta coisa que é pecado. Saber fazer a coisa e não fazer é o quê? Pecado. Você lá na sua casa. Eu podia hoje estar vendo um expediente lá na igreja, que a igreja precisa. É pecado. Fazer o bem e não fazer é pecado. Perder essas oportunidades é pecado. Mas nós nos habituamos a conviver com o pecado. O pecado não nos incomoda mais. O pecado dos outros incomoda. Mas o nosso, Deus é amor. Deus entende. Não é isso que a gente diz? Eu apelo logo para a graça. Cuidado. A Bíblia diz que pecado nos separa de Deus. Não dá para viver no pecado e andar com Deus. Deus é santo. Ele é separado do pecado. Não dá para misturar. Precisamos ter uma vida de santidade. O pecado precisa nos incomodar. As pessoas hoje pecam e elas querem justificar o pecado. Eu pequei por isso, por isso, por isso, por isso. Não há arrependimento, não há choro. Não há choro diante de Deus, não há lágrima diante de Deus. Senhor, me perdoa, eu estou errado mesmo. Não, Senhor, eu pequei por culpa do irmão. Foi ele que me fez isso. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Arrependei-vos. Confissão é quando eu conto a história tintim por tintim. Lá no presídio, né, Messi? Quando você dá aqueles arrostos lá. Aí o cabra: não, senhor Nemésio. Aí solta tudo. Isso é confissão. Confissão é quando chama o Vanildo lá na porta da cela e diz: seu Borges, seu Vanildo, fui eu. Quem fez fui eu mesmo. Isso é confissão. Isso não ocorre mais no nosso meio. Os grandes avivamentos da história do cristianismo, meus irmãos, foram marcados, aconteceram a partir de momentos em que as pessoas se ajoelharam e começaram a confessar pecados. Não dá para andar junto com o pecado. Pecado é uma vida fracassada, é vida cristã fracassada. Deus me abençoe. Eu lembro que quando eu era seminarista lá na igreja de Perdizes, o pastor me ligou, Silas Molochenko, ligou 2 horas da manhã, disse: Piauí, o irmão da Malu era secretária da igreja, está endemoniado. Se ajoelha aí, confesse todos os seus pecados, porque nós vamos lá, estou passando para te pegar. E acorda o João Marcos, pastor João Marcos, pela Junta de Missões Mundiais. Ele já tinha acordado,
Aí eu disse: João, pelo amor de Deus. Ele disse: ajoelha, rapaz, bora começar aqui nós dois, bora começar, contar tudo que lembra aí. E a gente subindo a escada, o apartamento era embaixo, lembra, Zé? A gente subindo a escada, ele disse: ah, Piauí, tem aquele negócio, lembra? Eu disse: qual? E a gente foi, e eu fui apavorado. Foi assim, uma das minhas primeiras experiências com pessoas endemoniadas. E tinha o rapaz aqui, uma cadeira, um sofá que estava reservado para a gente, e a irmã dele estava aqui do outro lado. E eu mirei no terceiro lugar mais distante do rapaz. O João Marcos sobrou para ele no meio e disse: vamos deixar o pastor Silas perto dele, porque ele é o homem de Deus, né? E quando o cara virou para o pastor Silas e disse assim: você é prepotente, você é arrogante, eu olhei para o João Marcos, ele sabe de tudo dele, né? Caí fora, né? Meus irmãos, não dá para ter pecado e ter uma vida de santidade. Pecado nos separa de Deus. Esse é o caminho do insucesso. Vamos lá? Não ter práticas espirituais, não obedecer o domingo, que mais? Não servir o reino e ter uma vida de pecado. Para não ficar negativo, o pastor foi tão negativo, vamos falar positivamente. Como ter uma vida de sucesso? Vamos lá? Ter vida de prática de oração, de leitura da Bíblia, as práticas espirituais. Bota na agenda. Segunda coisa é aqui, é descansar. Não tenha vergonha se alguém ligar: irmã Elias, cadê a irmã? A irmã está dormindo, está descansando. Hoje é dia de descanso. Também coopera, não precisa ligar para o pastor domingo 2 horas da tarde. É dia de descanso, irmãos. Entendeu? Me ajuda também. Não precisa ligar meia-noite, entendeu? Tem muita coisa que pode ajudar, entendeu? O que mais? Terceira coisa? Servir. Não venha para cá para ficar sentadinho no banco. Se envolva com a sua igreja. Tem presídio, tem índio, tem ribeirinhos. Tem gente aqui, nós precisamos de gente aqui durante a semana. É só falar com o Natan, com o Paulo ou com o Denis. Dizer: olha, eu posso vir terça-feira à tarde, posso vir quarta à tarde. Se envolva. Venha aconselhar pessoas aqui. Venha instruir pessoas na palavra de Deus. E finalmente, viva longe do pecado. Viva longe do pecado. Pecou, pede perdão a Deus. E Ele perdoa. Ele zera. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Deus perdoa. Você escolhe hoje à noite se quer uma vida fracassada ou se quer uma vida vitoriosa. A decisão é sua. Que Deus nos abençoe.